Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um Shiur, e o Shiur de hoje é o código Caim. Caim é mencionado na Bíblia, em Bereshit, em Gênesis, capítulo 4, como sendo filho, né, gerado, ou melhor, concebido, e mais na frente eu vou falar a diferença entre gerar e conceber, por Eva. E eu cito Eva porque Eva é chamada, né, assim chamada na Torá, como a mãe de todos os viventes. E Adão, né, não recebe este título de o pai de todos os viventes, mas sim Eva. Inclusive o nome dela, como eu já citei, né, para que vocês pesquisem em outros shiurim, que o nome dela está relacionado a um verbo em hebraico e o significado não é lá muito bonito, né? É interessante também, e eu já mencionei em outro shiur, entender o código que está relacionado às mulheres. Inclusive, estou devendo um shiur sobre o código mulher, que é muito extenso. Como eu já mencionei antes, a mulher, toda redenção, na verdade, envolve a mulher, né? A mulher é um ser especial, é tolo o homem que tenta transformar ou adaptar uma mulher aos seus gostos, pois a mulher ela é aquilo que é e não aquilo que deveria ser, ou seja, aquilo que o homem quer que seja. Ela é aquilo que é. Agora, todo o potencial dela está dormente e, de fato, é mandamento para nós homens despertar este potencial, elevar a mulher da sua condição de queda em Malhut para a condição de Biná, que é a sua condição original do momento em que ela foi criada nas árvores da vida. E como eu já mencionei, né, existe um código logo no começo relacionado à mulher, né, que é o pivô de toda esta relação, desta briga, desta desavença, por assim dizer, entre Caim e seu irmão Abel. E Bereshit, Gênesis capítulo 4, verso 8 diz: E falou Caim com seu irmão Abel: Vamos ao campo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui é discutido se o campo realmente é o campo físico, que é uma perspectiva que eu acredito nela. É discutido porque os sábios judeus, os rabinos de outrora, dizem, e eu concordo, que campo é um código para a mulher. Ou seja, toda vez que Abel estava no campo, Caim se aborrecia. Pois é dito que Abel nasceu com duas irmãs gêmeas que viriam a ser sua esposa, ou melhor, suas esposas, e Caim com uma única irmã gêmea. E ele, Caim, muito astutamente tentou convencer Adão a trocar, não poderia ser diferente, né? Sendo filho do serpente, não da serpente, pois era masculino. E é dito que a serpente era a mais astuta dentre as animalias do campo, e ele, sendo filho do serpente, do Narras, não poderia ser menos
do que o astuto do seu pai. E tentou insistentemente convencer Adão a trocar, pois as irmãs de Abel, aos seus olhos, eram muito mais belas, muito mais bonitas. De fato, as fontes hebraicas chegam a mencionar que elas eram inclusive muito mais bonitas do que Eva, a primeira mulher. De fato, Eva nem configura entre as 5 mulheres mais bonitas mencionadas pela Torá. Obviamente que ela era muito bonita, mas no ranking ela não configura nem entre as 5, né? Nossos sábios mencionam as mulheres mais bonitas, dentre elas Sara, Débora, Abigail, esposa de Davi, e inclusive as irmãs também de Abel. E é interessante que ele não consegue, né? Caim não consegue essa proeza, e ele fica com esse rancor, com essa raiva dentro de si, inclusive porque era crente de que o Eterno, bendito seja seu nome, tinha favorecido seu irmão Abel, e a gente vai ver que isso se confirma quando eles ofertam o sacrifício ao Senhor, bendito seja, e o de Abel é aceito perante o Criador, mas o de Caim, cheio de ódio e rancor em seu coração, não é aceito pelo Criador, bendito seja, mas o Criador, em toda a sua benevolência, diz a ele: o pecado jaz à porta, mas tu pode dominá-lo. Ou seja, essa tua essência herdada do pai dele, o Narras, o serpente, poderia ser dominada. E não podemos nos esquecer que esta mesma essência está em todos nós. Infelizmente, eu vejo muita gente se valendo de certos conhecimentos místicos da Kabbalah para agir de forma racista, de forma excludente, como se a Kabbalah determinasse qual a raça ou qual a melhor mistura, algo do tipo. Isso é um absurdo. De fato, o que importa, não importando se a maior parte do seu DNA é narrachiano, é adâmico ou malachi, o que importa é a alma que está dentro desse corpo. Se é uma alma adâmica. Isso é o que importa. Pois o destino a todos é igual. O que está reservado a todos é, como diz o Talmud, né, e também o Pirkei Avot, ser muito humilde, pois saiba que o teu destino é servir de comida para vermes. Então, o nosso destino é igual para todos, não importa geneticamente qual é a maior predominância de DNA no nosso corpo físico. E os sábios, como eu ia dizendo, dizem que Caim teria matado Abel durante a relação sexual que ele estaria tendo com uma de suas esposas. Pois, como eu já mencionei, campo é um código para a mulher. Eu não sou desta crença, eu não creio desta forma. Eu creio que realmente quando a Torá diz que ele chamou Abel ao campo, era um campo físico de fato, né? Uma lavoura, um local aberto, e lá o matou. Mas concordo, respeito a opinião dos nossos sábios de que realmente pode ter acontecido de Caim tê-lo o matado enquanto ele mantinha relações com sua esposa. Até porque não vou negar que faz sentido, já que se ele tinha uma raiva extrema, incontrolável por seu irmão
possuir as mulheres que era de seu agrado, de seu desejo, que o maior momento do acesso de raiva, de fúria, tem acontecido justamente durante o ato. A possibilidade existe. Mas, dando continuidade ao nosso shiur relacionado ao código Caim, e esta informação está no código Caim e Abel, que eu já fiz um shiur, é normal que eu traga nesse momento informações que vão além. E essas informações estão contidas no Zohar, o Santo Zohar, e também no Talmud. Mas existe algumas informações muito interessantes que está numa outra fonte pouquíssimo conhecida dos estudiosos, até dos estudiosos mais, como dizer, mais aplicados. É chamado de o Livro dos Justos, ou o livro de Jasher, né? Alguns falam Yasher, né? Em hebraico, não existe som do J, a pronúncia antiga era Yasher. Né? Bom, e este livro ele é mencionado duas vezes na Tanar, muito embora ele não conste de forma canônica, oficial, na Bíblia hebraica, mas ele é mencionado como sendo um livro existente e, por sinal, os estudiosos reconhecem que ele era muito lido naquela época, mas por algum motivo não faz parte do canon da Bíblia hebraica, talvez por não realmente não ser esse o objetivo, né? Não é porque está fora que não é uma fonte confiável. Nós judeus temos vários livros que não estão na Tanar e são fontes tanto quanto confiáveis ao nível da Tanar, tais como Talmud, Zohar, Pirkei Avot e muitos outros livros e coleções. E a primeira citação está no livro de Yehoshua, Josué, capítulo 10, verso 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Em algumas versões, antes de aparecer, ou melhor, na hora de aparecer no livro de Jasher, vocês vão encontrar, não está no livro dos justos, certo? Mas é exatamente a mesma coisa, sem alterações. Mas realmente eu reconheço que fica difícil, né? Se você lê no livro dos justos e você vai procurar, talvez não encontre com facilidade essa fonte, ou não chega ao nome Jasher ou Yasher, né, em hebraico. A segunda citação está em 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher, ou Yasher. Então, por que eu estou citando este livro dos justos, ou livro de Yasher? Estou citando porque ele vai trazer, complementando o Zohar e o Talmud, fontes surpreendentes a respeito da Terra e seus compartimentos. É dito que a Terra tem 7 compartimentos, da mesma forma que existem 7 céus, né? 7 níveis celestiais.
E não poderia ser diferente, pois todo cabalista ou mecubal, um pretendente, um aspirante a cabalista, o estudante da Kabbalah, sabe que o conceito primordial que a gente aprende logo no comecinho, assim como é acima, é abaixo, e assim como é abaixo, é acima. Esse conceito ele tem que existir em absolutamente tudo. Obviamente que aquilo que é abaixo geralmente é uma sombra daquilo que de fato é, né? Não é tão perfeito quanto aquilo que está acima, mas ele tem que existir sempre. Ah, e é interessante que o Rabi Judá ele atesta, né, a respeito da semente da serpente, que Caim ele se levantou contra Abel e o matou porque ele herdou a natureza do seu pai, do serpente, né? E com essa natureza ele trouxe a morte ao mundo, justamente como eu falei anteriormente, porque ele estava com ciúmes de seu irmão por causa das mulheres dele, né? E isso é indicado quando o termo em hebraico diz e aconteceu que quando eles estavam no campo. E a palavra é shadê. Shadê, tanto em hebraico quanto em aramaico, significa mulher. A raiz, inclusive, shad, vem de seio, né? E essa fonte está no Zohar, Parashat Bereshit. E o Zohar revela ainda que Caim era de fato filho da serpente com Rava, ou seja, Eva, e que ele era muito belo, né? Pois era é, a mistura, né? da raça adâmica com o Narras. Não que seu pai fosse de fato muito bonito, pois as fontes dizem que ele era praticamente um símio, né? Quase que um macaco, pois ele andava de quatro, mas ele também conseguia ficar ereto por alguns momentos. É, uma coisa muito importante que tem que ser salientada aqui é que, embora Caim seja filho do serpente, não significa que ele veio da semente da serpente. Pois, como é mencionado em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, o Criador disse que cada um frutifique, né? Segundo a sua espécie, a sua própria espécie. Então, como Caim pode ser filho do Narras? É importante entender que uma mulher, e isso acontece muito, ela pode engravidar de um homem, mas conceber de outro. Isso vai depender da energia sexual que está dentro dela. Inclusive, já foi comprovado cientificamente, né? Em 2012 foi feito um estudo onde, de forma ainda preliminar, né, sem comprovar cientificamente, mas já havia estudos relacionados a isso, que a mulher ela tinha traços genéticos de todos os parceiros com quem ela se deitou em sua vida. Inclusive uma senhora de mais de 80 anos, quando fizeram os exames com ela, e o material genético dos homens com que ela se deitou estava inclusive no cérebro dela. Então, já em 2015 até 2017, foi comprovado de fato que esse material quimérico, por assim dizer, permanece de fato na mulher e fisicamente, né, isso se encontra em algumas espécies de animais, principalmente répteis, é possível gerar de pais diferentes, mas nas mulheres ainda não foi
comprovado cientificamente e nem será. Já adianto, porque isso é uma questão de alma e não de DNA físico. O DNA físico realmente vai ser do homem com quem ela se deitou, né? Mas a alma, sim, que é o que importa, será do outro. Isso a depender da energia que predominar dentro dela. E convenhamos, o que importa é a alma e não o DNA. O DNA, se você fizer o teste, vai dar aquela pessoa com que ela se deitou e engravidou no momento, mas a alma foi atraída do outro lado do Sitra Ahra. É uma alma perversa, ruim. Inclusive, o Talmud o tempo todo, assim como o Zohar também, orienta constantemente a ter muito cuidado no momento da relação, e eu vou falar isso um pouco mais para frente, para não atrair uma alma perversa, uma alma do outro lado do Sitra Ahra, do Adam Belial, do homem do vazio. Né? O Pirkei de Rabi Eliezer, né? Inclusive eu já mencionei no outro shiur também a respeito dos anjos caídos, né? Dos Nefilim, ele também cita que Caim era filho da serpente, e ele volta até o início dos textos judaicos e midrashicos, né? Quem não sabe, o midrash é uma alusão, é uma história, que identificam outros rabinos também que ensinaram que Caim era filho da união entre a serpente e Eva. Inclusive, alguns rabinos cabalistas também acreditam que Abel era de origem genética, né, diferente da de Sete. Porque, embora a Torá mencione que Abel era o pai de todos os justos, mas seu DNA era misturado. Ele era mais elevado, né, por assim dizer, mais misericordioso em relação a Caim, porém ele não era totalmente filho de Adão, geneticamente e a nível de alma também. Ele era misturado, o bem e o mal estava nele, mas ele dominava essa má inclinação melhor do que Caim. De fato, o filho mesmo de Adão é Sete, quando o próprio texto bíblico diz que ele era a imagem e semelhança de Adão. Né? Os outros filhos não foi gerado conforme a imagem e semelhança de Adão, ou seja, não eram de fato 100% geneticamente a nível de alma filhos de Adão. E de fato existe até um mistério, porque para Adão gerar Sete, foi necessário que ele ficasse distante de sua mulher 130 anos, como é mencionado na Bíblia. Nesse período, ele desperdiçou seu sêmen, a sua semente, pois ele sabia que sua semente estava contaminada. Quem estavam, por assim dizer, por uma analogia, na fila, né, primeiro, nos primeiros lugares na fila, eram almas perversas, devido à conexão que ele teve com Eva, né, a relação sexual que ele teve com Eva. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Está codificado na Torá também, pelo termo Yadá, né, quando fala conheceu, né, Yadá significa penetrar, mas eu falo isso mais na frente. E ela veio com o Zerruma, que é o veneno. é, Nós homens, né, o macho da raça adâmica, nós temos o sêmen, a nossa semente é o sêmen. O Nahash, ele tem o Zerruma, e o Zerruma, ele foi um veneno para Eva. De fato, tudo isso que a humanidade sente, né, a começar pelas mulheres, dores de parto, como o Criador bendito seja, ele fala, não é que ele lança uma maldição na mulher. Isso é um absurdo pensar assim. Na verdade, ele só falou aquilo que ia acontecer por ela ter tido relação com o Nahash, o veneno que estava nela, o Zerruma. Né? E de fato, o Midrash diz que Eva, inclusive, bateu em Adão, né? O obrigou a ter relações com ela. Não é difícil de entender, né? A primeira mulher da humanidade zerrumada, né? Estou inventando esse termo agora. Estava com veneno da serpente. E se você, meu querido, foge da sua mulher quando ela está de TPM,
Imagine a primeira mulher, quando o homem não sabia nem o que era isso, cheia do veneno do Narras, né? O Midrash diz, inclusive, que ela bateu nele com o galho da parreira, né? Que é a árvore que dá o cacho da uva, e o obrigou a ter relações, né? Tal era o seu desejo carnal, né? Lembrando que pela primeira vez o ser humano, a raça humana, estava experimentando o nível de Nefesh, que é o nível mais baixo de alma. A alma tem 5 níveis, né? Nefesh, Ruach, Neshama, e Yehidai Hayah. Né? Então o homem foi criado no nível Neshama, no meio, terceiro nível, e caímos, e ao nível que estamos hoje, o nível de Nefesh, que nós temos que dominá-lo. E ela o espanca, tem relações com ele, e esse veneno, por assim dizer, também é transferido para o homem. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais incomoda nós seres humanos, principalmente o homem, né, o macho da raça humana, é quando a gente fica irritado. As mulheres não têm ideia disso. A gente se irrita, mas depois vem uma culpa muito grande. A gente não aceita isso, pois não é da nossa natureza original. Mas infelizmente essa força que existe muito forte dentro de cada um de nós, que pode ser dominada, assim como o Criador bendito seja disse a Caim, né? Pode e deve, né? Estamos aqui para isso. É, nos incomoda muito. Ela vem, a gente se irrita, a mulher, a, a face das nossas mulheres nos incomoda porque a gente percebe que realmente é algo terrível, né? A gente vê nos olhos dela a nossa reação, mas tudo isso começou no Éden, incluindo envolvendo Eva, que passou para Adão. Na mulher ficou muito forte as dores de parto, a TPM, as cólicas, as flutuações hormonais, flutuações de humor, dores de cabeça, enfim, tudo que a mulher já conhece. No homem ficou muito a questão aí do mau humor, de uma hora para outra, como se fosse um estalo, um estopim, né? Uma raiva muito grande, exacerbada, uma violência muito visível, né? Eu costumo dizer que a mulher acabou ficando mais com os efeitos do Zerruma, como não poderia deixar de ser diferente, pois de fato ficou nela, né? Impregnado como material genético nela. E é dito também no Zohar Bereshit que 2 seres tiveram relação com Eva e ela concebeu e deu à luz de ambos a 2 filhos. E os seus espíritos se separaram, um para a esquerda e um para a direita, e assim também os seus corpos. Do lado de Caim, a gente vai ter a origem de toda espécie do mal, e do lado de Abel vem uma classe um pouco mais elevada. Né? Ele era mais misericordioso. Não era totalmente benéfica, né? Semelhante a gente, né? Vamos dizer assim. Ora faz o bem, ora faz o mal, isso é normal da raça humana, ou seja, seres com defeito. Que na verdade é o que nós somos, né? Somos seres caídos. Isso está no Zohar Bereshit, quem quiser conferir a fonte. E como eu disse que ia mencionar o código, né? Que fala sobre o conhecer de Adão, isso está em Bereshit, Gênesis, capítulo 4, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Gênesis 4:1. O termo conheceu no hebraico é yadá, cujo significado é penetrar. Então Adão ele conheceu quando ele penetrou Eva, sua esposa, e ela veio a conceber, né, a Caim, e disse: Concebi um varão do Senhor. No texto original aparece o tetragrama, né, o nome de Deus mesmo, como de fato é, e é, é importante a gente ver aqui que não é mencionado que ela gerou a semelhança de Adão, pois de fato
ele não é e não era filho de Adão. Mas como eu disse, aqui tem um mistério que a pessoa precisa entender. Como o Eterno determinou que cada um gere segundo a sua espécie, a sua própria espécie, quando ela, Eva, engravida do Narras, ela não engravida porque o sêmen dele, a semente dele, chamada Zerruma, a engravidou. Isso é impossível. De fato, existe até um outro mistério também que diz que a mulher virgem, ela nunca, jamais, salvo se houver interferência divina, ela pode engravidar na primeira vez que tem relação. Ah, alguém vai dizer, ah, mas fulana teve relação pela primeira vez e engravidou de primeira. Não é assim. Se você perguntar a ela, vai ver que na mesma noite ela teve relação mais de uma vez. Eu estou dizendo a primeira vez e não a primeira noite, certo? Então a primeira vez que uma virgem ela tem relações com um homem, o sêmen dele, a primeira vez, vai servir para nutrir de forma espiritual e física o útero e as trompas e os ovários dela. E esse material vai ficar impregnado nela para sempre. Né? Por isso que também os sacerdotes de Israel tinham que casar com mulheres virgens. Se houvesse até uma suspeita de uma conduta indecente dela, ela não era mais apropriada para se casar com o sacerdote, ainda que comprovada a virgindade dela. Então, o texto em hebraico, aqui em Gênesis, perdão, aqui em Gênesis capítulo 4, verso 1, diz assim: Ve ha-Adam, e o homem, e Adá conheceu, penetrou, et Havá, a Eva, e Shetô, sua mulher. Então, quando Adão penetra a Eva, sua mulher, ele reconhece, ele percebe que ela não era mais virgem, que o ímen dela já havia sido rompido. O Zohar revela que o termo conheceu, como eu já falei, Yadá, também significa conhecer e saber. Só que isso num nível mais físico, num nível palpável. De fato, quando ele a penetra, não tinha ímã para romper, não houve também a emissão de sangue. E esse termo ele foi aplicado porque quando Eva veio a Adão, ele percebeu que ela já tinha mantido relações com o Narras e viria a engravidar. Então ela é engravida da semente de Adão, né, do sêmen humano, mas a alma que é atraída, embora o material genético seja de Adão, é uma alma antiga da primeira criação, a saber, o Narras. Pois nós estamos na segunda criação, que é a criação de Bereshit. Por isso que a Torá começa com Bet. Vocês sabem que no hebraico não existe letra maiúscula nem minúscula, mas quando você pega qualquer Torá, absolutamente qualquer Torá, não importa se é o livro, se é o Sefer Torá, né, o pergaminho, você vai ver que a primeira letra de Bereshit ela está enorme. Existe um código ali, e de fato o código é que nós estamos na segunda criação e não na primeira. Isso pode ser constatado também no profeta Ermial, né, Jeremias, capítulo 4, a partir do verso 16. Obviamente que a visão que ele tem anterior, né, do verso 16, estava relacionada ao cativeiro da Babilônia, mas depois, inclusive, ele também não entende no começo, essa visão muda para a primeira criação, e ele até pensa que era a nossa criação, pois ele diz: Senhor, de fato, tu mentiste para este povo, pois tu disseste que haveria salvação, mas eis que todos vão perecendo. Isso que ele viu, essa destruição, era da primeira criação. Ele diz que as cidades estavam vazias, os montes fumegavam, né, os homens haviam fugido, e de fato ele começa dizendo que a terra estava um caos, estava desabitada. Né, igual como começa Gênesis, né, capítulo 1, verso 1, e a terra estava vazia e desabitada, desolada. Né, a tradução que eles fazem, uma tradução errada, eles dizem
vazia e sem forma, né? Não existe nada sem forma. Vazia e sem objetivo, sem um propósito, é o correto. De fato, a tradução ao pé da letra seria um caos, né? Torro vavorro. Ela estava um caos, estava destruída. Então, Abel ele também tinha parte da impureza da serpente, assim como todos nós, certo? Porque uma coisa que eu acho interessante é que as pessoas têm esse estudo, essa visão, mas estudam como se não se aplicasse a gente também. E se aplica, nós somos descendentes deles. Obviamente que num nível genético mais puro, né, que é o que vai acontecer com o Mabul, que é o dilúvio, né, em português, que o objetivo do dilúvio era justamente purificar o DNA da raça humana, que estava misturado com anjos caídos. Né? Quem tiver interessado, procure o meu shiur sobre os anjos caídos, né? O código Nefilim. E também com o Narras. Então era uma mistura aqui terrível. E o Eterno, por isso que ele se zanga. Ele não se zanga com o homem. Ele se zanga com essa mistura que aconteceu principalmente depois dos anjos, né? Os filhos de Deus adentrarem as filhas dos homens, que eram as filhas de Caim, que andavam nuas, né? Não se cobriam, pintavam seus olhos, usavam ornamentos, mas andavam nuas. E é por isso que o Criador diz: não contenderá o meu espírito com o homem, né? Ou seja, a parte divina dos anjos com a parte carnal com o homem. Né? Se o homem viver muito, vai continuar essas duas misturas e o Criador não queria isso. E de fato é um engano achar que o dilúvio ele veio para matar tudo que estava sobre a terra. Obviamente, muita coisa morreu, muitos seres morreram, mas a maioria deles adentraram as camadas inferiores do nosso planeta, do planeta Terra, pois existem 7 camadas, que é o que eu vou falar mais na frente, né? Ainda aqui no Código Caim. Bom, e é importante dizer que quando Caim ele mata Abel, assim diz o Zohar, que ele o matou, né? Primeiro ele teria pego uma pedra, né? Teria o deixado desacordado e ele com a natureza animal que ele tinha, que era muito forte nele, e ele não conseguiu dominar, ele avançou sobre o pescoço de seu irmão e literalmente o matou a dentadas, né? E seu sangue jorrava. É por isso que o Criador diz: o sangue de teu irmão clama a mim desde a terra, pois ele literalmente sugou o sangue de seu irmão. Inclusive tem uma lenda que atribui Caim ser o primeiro vampiro, né? Que teria sido a maldição dele seria essa. Obviamente que a maldição não é essa, tá? Estou dizendo que existe um entendimento pouco embasado, por assim dizer, de que ele seria o primeiro vampiro. Então, quem quiser ir por essa linha aí pode ir, mas eu não sou dessa linha, não. O que eu sei e acredito que realmente ele matou seu irmão a dentadas, né? Uma morte horrível, terrível, como se fosse um animal. E de fato, pessoas que têm problemas mentais têm o hábito, né, dependendo do nível, se é um nível muito severo, de morder outras pessoas, né, sem se preocupar na dor, no sofrimento que vai causar outras pessoas, inclusive chegam a arrancar de fato, como dizer, chegam a arrancar a carne da pessoa, né? Se não tiver cuidado, permitir, isso acaba acontecendo. E como eu falei anteriormente, a palavra campo, que é um código para mulher, tanto em hebraico quanto em aramaico, é a palavra shed, né? Ou melhor, shade, né? Que vem de shed, que significa seio, né? Ou shad, como alguns falam. É uma palavra feminina, né? Inclusive a palavra shedim, que aí é um outro código que eu não vou entrar agora, talvez no futuro eu mencione, está relacionado justamente com isso. Né? Shedim vem de seio. Né? Inclusive, quando a gente coloca. Que é uma coisa que eu acho interessante, né? Esse pessoal que usa
esses amuletos, né? Não sei se vocês sabem, mas cruz, Magen David e outros símbolos religiosos são amuletos, né? A gente coloca o colar, ele cai em cima do coração, onde fica o coração, né? Que é o correto. Se o seu tá pequeno, tá aí no pescoço, não sei o que, é a forma errada. Ele tem que cair, seja ele qual for, sobre o peito, sobre o coração, ele tem que ficar no meio. E a gente sabe que a Sefirah oculta da At, né, que está relacionado, é um outro código, que está relacionado à árvore do conhecimento da penetração do bem com o mal, ela cai, essa Sefirah ela caiu, por isso que ela ficou oculta, né? É esse conhecimento que o Narras ele oferece a Eva. E se você pegar todas as Sefirot, se fizer uma Magen David, né, a ponta da estrela superior ficaria ali em Daat. E ela cai e ela forma uma estrela de 5 pontas para baixo, né? Que muita gente até atribui ao diabo, ao Baphomet, enfim, a analogia que quiser. Mas de fato ela tem um conhecimento, é um homem caído, é a queda do homem. Né? Ela deixa de ser uma estrela de 6 pontas, ela se torna uma estrela de 5 pontas caída, com a ponta para baixo. A estrela de 5 pontas com a ponta para cima representa o homem. Né? Ah, e é interessante também, embora eu não goste de citar, né, nada contra nossos irmãos cristãos, mas eu sou judeu, então costumo citar fontes judaicas. Mas no cristianismo também existe a parábola, acho que é do joio e do trigo, se não me falha a memória. Realmente, apesar de ser teólogo, mas não tenho há muitos anos estudado fontes cristãs. E essa parábola ela fala justamente sobre isso, a mistura que houve no campo, ou seja, na mulher, que plantou essa semente misturada, essa semente que pertence ao inimigo, não é uma semente adâmica, não pertence à nossa raça adâmica. Ah, eu acho que é isso mesmo, parábola do joio e do trigo. Né? É uma alusão exatamente a isso. A relação de Eva com a serpente, que gera gêmeos, Caim e Abel, né? Cada um nasce com suas gêmeas, respectivas gêmeas, e tem essa briga pelo campo, né? Pelas mulheres. O próprio líder, né, máximo dessa religião cristã, né? Ele mesmo chamava alguns de raça de víboras, né? Alguns atribuem isso a que ele estaria identificando que eles seriam descendentes do Nahash, né? Na mistura nahashiana. E o texto, pelo menos que eu li em hebraico, literalmente ele fala serpentes, raça de víboras. Né? Então ele estaria identificando, falando ali de fato Nahashim, que no plural é o plural de Nahash, né? Serpentes. Nahashim, Yeledei, né? Sifonim, Er, é, Timalator, Midim, Ge, Ge, Geribom. Enfim, eu não sou muito habituado com esses textos cristãos e a letra está muito pequena aqui, está muito difícil de ler. Ah, bom, enfim, deixando as fontes cristãs de lado, né? Como eu já mencionei, nós somos compostos por 5 tipos de almas distintas, né? E da mesma forma, os anjos que se envolveram com as mulheres também geraram 5 almas, 5 tipos distintos, né, de gigantes. Né? São eles os Nefilim, que é a primeira geração, os Giborim, né? Nefilim significa caídos, Giborim significa poderosos, os Anakim, que são os gigantes, os Refaim, né, que são as sombras, né? E Amalek, que é a última raça. Inclusive, eu vou fazer um shiur sobre o código Amalek, vocês pediram, e realmente é muito importante para entender
todo esse conceito. Inclusive as almas hoje, que a gente tem que ter muito cuidado para não puxar uma alma do outro lado, de Sitra Ahara, quando ela vem, Hasve Shalom, que o Eterno não permita, ela vem do lado de Amaleque, né? Depois eu vou fazer um shiur sobre isso. Mas já adiantando, isso aconteceu porque o rei Saul não cumpriu a ordem do Eterno, bendito seja, de exterminar o povo amalequita, que inclusive está na Bíblia e muita gente se vale dessa passagem por não ter conhecimento nenhum e diz como é que o Criador ordena, que Deus é esse que ordena matar inclusive bebê e velhos, animais, matar tudo, qual a culpa que eles tinham, né? Então essas pessoas não têm conhecimento de absolutamente nada e por isso que falam essas coisas. Eram sementes ruins, eram almas encarnadas, conseguiram vir para esse mundo através de ilícitos sexuais e de tudo que não presta, né? E de fato eles estão entre todas as religiões, são aqueles que vocês costumam chamar de os senhores do mundo, Illuminates, enfim, que também não é tão da forma que é propagado por aí, tá? De fato, eles governam o mundo, mas não é dessa forma, caixão da fema, um terço da humanidade vai morrer, injeção, não sei o que. Minha gente, pelo amor de Deus, eles querem governar o mundo e escravizar a gente, certo? Eles querem que você acorde cedo, trabalhe que nem burro, desculpa a expressão, e dê dinheiro para eles. Cada vez mais eles ficam mais ricos. Se eles matarem a gente, como é que eles vão conseguir isso, tá? Então, não faz sentido nenhum essas teorias conspiracionistas que tem aí na internet. Uma coisa realmente um absurdo. As pessoas têm que começar a pensar mais e parar de ser enganado por enganadores, né? Inclusive tem um muito famoso aí que hoje em dia nem tanto, né? Mas ali começo dos anos 2000, né? Radialista, né? Não vou nem dizer o nome dele, do Rio de Janeiro, né? Era menino, era muito DVD, ganhou dinheiro com DVD. De vez em quando sumia e o povo pensava que ele morreu, né? Que alguém tinha matado ele. E é caixão, é trem prisão, é vacina, é chip, é número da besta, enfim, as pessoas e os bestas, né? Seguindo essa pessoa. E o que eu acho interessante com todos esses é que quando as projeções deles, que é visível que não vão se concretizar, dão errado, as pessoas continuam acreditando nessas pessoas, né? Ah, não, porque mudou o plano, que a data é tal, e assim vai, né? O Zohar, ele ainda revela que essa raça, né, gerada através do Narras com Eva, né, que veio a dar a luz a Caim, ela foi uma junção com a energia de Adão, que produziu Caim, com a energia que o Narras tinha deixado, né, dentro de Eva. E essa energia vem pelo elemento símio, né, macaco, por assim dizer, mas não o macaquinho que a gente conhece na natureza, tá? O Narras, ele era uma mistura, era um ser, não dá para descrever, porque os seres que houveram na criação anterior eram de acordo com o ser dominante dessa criação, ou seja, o Narras. Eram os seres dos dinossauros, dragões, répteis. Por isso que ele é chamado de serpente, né? Todos os seres tinham a aparência de lagartos, né? De serpentes, de fato. E a nossa criação, os seres já são mais parecidos com a gente, né? O leão tem uma cara, né? Não é de homem, mas lembra, né? O formato, tem pelo, né? Come, bebe, comidas e líquidos semelhantes ao do ser humano. Enfim, é de acordo com o ser dominante que somos nós, né? E é interessante, como eu já mencionei lá no comecinho, que quando Eva dá a luz a Caim, não é mencionado que ela gerou a Caim, mas ela concebeu um filho, né? E a letra Kuf, ou Kof, né, como alguns falam, do nome Caim, significa macaco,
Quem estuda hebraico sabe disso. A letra Kuf significa macaco. Então, essa criação, essa mistura, e é por isso que eu digo, Darwin e qualquer outro cientista nunca vai encontrar o tal do elo perdido, jamais. Porque não existe o elo perdido, existe uma mistura de raças. Por exemplo, é, quando a gente volta no DNA de qualquer pessoa, o último material genético que vai dar é de uma mulher. Vai ser um material feminino. E é por isso que existem teorias aí loucas de que a raça começou não pelo homem, mas sim pela mulher, mas aconteceu alguma coisa por conveniência genética, enfim, um papo troncho, que passou depois a ser dividido a vir pelo homem, né? E isso não é verdade. O que acontece é que nós temos, nós não, né? Meu pai é Adão, mas a humanidade tem vários pais, né? Tem o Narras, tem os anjos, que não é um só, um anjo só, são vários. É por isso que quando vai fazer o DNA europeu, principalmente, de acordo com a cor dos olhos, vai dar em ancestrais diferentes, né? Ancestrais angélicos. Tem o Nahash e tem Adão. E como o DNA Nahashiano está misturado com o DNA adâmico, e o Nahash ele é mais antigo, ele é da primeira criação, então o DNA, o último não vai ser adâmico. Se você voltar todas as cadeias, todas as sequências do DNA humano, não vai dar adâmico, devido a essa mistura. E a mulher, né, como só houve uma, vai dar sempre uma mulher ancestral, que é Eva. Né? É interessante a gente saber isso. Uma outra coisa, muita gente sempre me pergunta como reconhecer esses Nahashianos. Fisicamente não tem como você reconhecer, a menos que você seja um cabalista, porque o cabalista eles batem o olho na gente, eles já ficam com ódio, é visível isso. Algumas pessoas que andam comigo já perceberam isso. Uma vez eu estava com uma pessoa, adentrei no BRT, e muita gente que estava dentro olhou como se, sei lá, tivesse entrado uma assombração dentro do ônibus, porque eles têm essa reação a nós, né? Todo aquele que adquire um nível de sadik, de justo. E é importante salientar, né, que no judaísmo o nível de justo não é algo inalcançável, como algumas pessoas querem fazer parecer, né, como se fosse um santo, alguém sem pecado. Não. O nível de justo é adquirido por qualquer um que domina a Sefirah de Yesod, que nada mais é do que a segunda Sefirah depois de Malhut. Todos nós, a raça humana, deveria ser capaz de dominar, né? Os impulsos sexuais, a natureza, ter uma natureza mais calma, condescendente, não ficar se aborrecendo o tempo todo, ter paciência, né? Tudo isso que a humanidade busca, mas tem dificuldade de alcançar. É até importante parar para meditar. Por que, que a gente busca isso? Todo ser humano tem isso como ideal perfeito. Que o ser humano deve ser paciente, calmo, comedido, né? Mas a gente não é, né? Então vamos buscar isso aí. Então quem alcança esse nível e domina principalmente os impulsos sexuais é chamado de tzadik, de justo. Então, como é que a gente pode identificar ele, já que fisicamente o corpo é o mesmo, né? Inclusive, isso é um corpo emprestado do Nahash. Obviamente que ele não era dessa forma, mas era de carne e osso. E esse corpo é uma fusão entre o corpo perfeito de Adão e Eva com o corpo caído do Nahash, que, graças ao Criador bendito seja, fez com que a gente ficasse ereto. Ainda bem, né? Pelo menos isso. É, mas é uma mistura. Então, como é que a gente pode identificar? Primeiro, eles são altamente preconceituosos. Tem preconceito com tudo, com negro, com branco, com religião, com povo, com etnia, com tudo. E, obviamente, de quem é preconceito gosta de segregar, de separar, né? Gosta dessas divisões. Rico separado do pobre, o preto do branco, o gordo do magro, um povo de outro povo. E é assim que o Citra Ahra ele trabalha. Né? Ele ganha energia através de contenda, de medo, de raiva, de energia sexual mal aplicada, tudo isso.
E também o ódio gratuito. Eles pregam ódio gratuito, que é uma maravilha, né? Para não dizer o contrário. Às vezes o discurso é até bonito. Começa uma coisa bonita, daqui a pouco você identifica um ódiozinho ali, né? Então tem que ter muito cuidado. Os filhos da serpente amam posição de poder, é o que eles buscam desde o momento que nascem. Inclusive são muito organizados, né? Para reencarnar certinho na mesma família. Imagina, né? O cara é dono do mundo, uma das famílias mais ricas do mundo, que tem bilhões na fortuna pessoal, e nascesse no meio da África setentrional, na pobreza, sem água e sem comida, com a barriga de lombriga. Não vai querer, né? Então eles têm muito cuidado com isso. Geralmente casamentos endogâmicos entre primos e olhe lá quando não entre irmãos, certo? Vivem bastante, é uma característica deles, costumam viver mais de 80, 90 anos, alguns chegam a passar de 100 anos. É, tem uma análise do mapa astral deles completa, perfeita, que eles fazem para saber a próxima reencarnação, quem foi na outra vida. Tudo isso é mantido por eles, tudo, absolutamente tudo, né? E eles amam usar as escrituras sagradas como apoio para fazer suas más ações. Tem justificativa para tudo, para fazer o que não presta, eles amam usar as escrituras para isso. Então, assim, não é muito difícil reconhecer quem são esses filhos da serpente. Não, mas não é mesmo, até porque eles não conseguem é, esconder essa natureza que é tão forte neles, né? Até porque eles, como eu já falei, casam entre si, narraxianos com narraxianos, né? Encarnados, conseguiram encarnar. Então eles vão fortalecendo essa genética ruim. No Zohar, na Parashat Kedushim, né, Parashat de santificação, menciona algo que eu citei lá no comecinho do áudio, que a gente tem que ter muito cuidado no momento da relação sexual. Não só no momento, na nossa vida, né? Por exemplo, um costume que aqui é terrível no Brasil, não existe, obviamente só no Brasil, mas aqui é terrível. Os homens parecem o pescoço do exorcista virando para olhar as mulheres que passam. Isso é um comportamento narrachiano, meu querido. Sinto dizer, tem que ser trabalhado em você. Um filho de Adão não age dessa forma. Que deseja a mulher como se fosse um pedaço de carne, que olha para a mulher do seu próximo, né? Eu costumo dizer que você conhece um homem de verdade quando ele se encanta por uma moça no ônibus e do nada ela levanta a mão e ele vê que está com aliança, ele se arrepende e nem olha mais para ela, né? Obviamente que é permitido olhar, porque como é que você vai conhecer a garota, como é que você vai chegar nela? Obviamente não desejando ela como se já estivesse na cama com ela. Aí você olha pra garota, vê se ela é bonita, interessante, e depois vai lá, toma uma atitude, né? Quem sabe não surge um relacionamento. Mas quando a gente vê o anel, bate um desânimo e vem aquele respeito, é a mulher do próximo, a gente não trabalha dessa forma. Esse aí é o filho de Adão. Mas o filho da serpente não. Inclusive Esav, ou Esaú, né, como é conhecido em português, que foi a primeira encarnação do Narras, não é a primeira serpente a encarnar, tá? A primeira serpente foi Caim, da civilização antiga dos Narraxianos. Mas a serpente do Éden, que estava no Éden, a primeira encarnação dela, ela vem em Esav, né? Inclusive, quando a Bíblia diz que ele era ruivo, né, peludo, alto, caçador, tá ressaltando características adâmicas, né? O que está querendo dizer é que ele ficou muito feliz em parecer um adâmico, embora a raça dele não fosse aquela. Né? Adão, a gente sabe que ele era ruivo, era avermelhado, e pelo é uma característica adâmica dos filhos de Adão, pois os narrachianos não costumam ter pelo, né? Principalmente a raça narrachiana que existiu de fato sem ser encarnada no corpo humano. Eles não tinham pelos nenhum, era totalmente liso. Inclusive, o Narra era careca, né? Então, inclusive uma característica que está no nosso DNA. Na verdade, tudo isso, essas doenças, essas síndromes, tudo isso é a mistura ou narraxiana ou angélica. A maioria das doenças
Doença que eu digo assim mesmo, terríveis, mutações genéticas, né? Não é nem doença, mutação genética mesmo, é angélica, devido à mistura angélica. E do Narrachiano, essa característica, né? Se você tem essa sua pancinha, né? Homem ou mulher, saiba que isso é uma característica narrachiana que todos nós temos, né? Tem gente que não tem, né? Tá desativado isso aí. Porque o ser humano não foi feito para engordar, para a pele cair para um lado, para o outro, né? Então isso é uma característica narrachiana. Pelo, né? Cabelo, quer ficar careca. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para ser perfeito, né? Então, como eu ia dizendo, no Zohar, na Parashat Kedoshim diz: ai dos malfeitores que agem com insolência durante a relação sexual, porque sua prole puxará uma alma do lado da impureza da serpente, né? Do lado do Sitra Achra, e embora o filho seja seu, geneticamente seu, mas a alma que virá não é uma alma adâmica, é uma alma narrashiana. E esse filho ele vai causar grande sofrimento e tristeza para esses pais e vai trazer outros semelhantes a ele. Homens que geram filhos e abandonam, fogem, não assumem, né? Eles estão replicando o comportamento narrachiano. É dito inclusive que Esaú ele fazia isso. Quando diz que era um caçador, caçador é um código, tá? Isso aparece para Nimrod também, que era um exímio caçador diante do Senhor. É um código. Caçador significa palavras, que ele lidava com a palavra como ninguém, enganava as pessoas. E também é dito que Esav, Esaú, ele saía diariamente para caçar. Como eu disse, caçar é um código. Ele matava, roubava e estuprava. Então é um costume narrachiano se apossar da mulher do outro. Isso é um costume muito forte narrachiano. Obviamente que eu estou falando de características narrachianas, mas não significa que a pessoa que faz isso é um narras. Significa que ele tem essa natureza, como todos nós temos. O Zohar diz que existem três midot que devem ser corrigidos. Midot é traços de caráter. A pessoa pode nascer com o caráter, o mau caráter, né? A inclinação para o roubo, para ilícitos sexuais e todos para a fofoca. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa nasceu com caráter para roubo, e roubo pode ser pequenas coisas, a caneta que não devolve, o trabalho que faz na faculdade na impressora do chefe, né? Enfim, para roubo, mas ele vai ter fofoca também. Ou ilícito sexual, mas vai ter fofoca também. Todos sempre vão ter fofoca. Ou os três, Razo e Shalom eterno não permitam. Roubo, ilícito sexual e fofoca. Né? Então todos nós, a partir do momento que nascemos, e o Zohar diz que o Yetzer Hará, a má inclinação, aguarda, né, no momento que a mulher dá à luz, que o bebê sai, para se apegar a gente. Então a gente recebe uma segunda alma a nível de Nefesh, alma animal, chamado Yetzer Hará, má inclinação. E essa alma é justamente uma alma narrashiana que se apega a gente por Ibur. Então, essa segunda vozinha que você tem na sua cabeça, que todos nós temos, é justamente esse Ibur, uma alma narrashiana, que vai lutar com você durante toda a sua vida para dominar o seu corpo. E é por isso que daí vem esquizofrenias, paranoias e todo tipo de coisa que é de uma alma, ou melhor, de uma mente debilitada que permitiu que essa alma dominasse, se apossasse da mente dele. Porque de fato existe essa batalha. Existe até um provérbio indígena americano que eu gosto muito, que um ancião chega para um jovem e diz: meu filho, dentro de cada um de nós existem dois lobos, um lobo bom e um lobo ruim. E a criança vira para o ancião e diz: e qual é o que vence? E ele diz: aquele que você alimentar. Então é a mesma coisa, todos nós temos a boa inclinação e a má inclinação. Vai vencer aquela que você alimentar. E, como eu mencionei aqui, né? Ai dos malfeitores que agem com insolência durante a relação sexual. Não é só durante, não, tá? Você não adianta você fazer as coisas durante o dia
agir errado, olhar para a mulher do outro, desejar a mulher do outro na rua, cobiçar, enfim, fazer todo tipo de coisa e depois ter relação com a sua esposa, ainda que você não pense algo errado no momento da relação. Uma das piores coisas que pode acontecer, inclusive nossos sábios orientam, se você está tendo relação com a sua esposa e por um momento você pensou em outra mulher naquele momento da relação, você deve parar imediatamente. Da mesma forma a mulher. Eu não estou dizendo que a pessoa fez isso de propósito, mas pode acontecer. Inclusive os Shindalet, né, que é mal traduzido por demônios, o judaísmo não tem a crença de demônio tal qual a religião cristã, embora tenha muitos líderes do povo judeu aqui, né, trazendo essa mesma crença, que é uma crença babilônica, sumeriana, zoroastrista, não tem nada de judaísmo, certo? Que inclusive o cristianismo bebeu do zoroastrismo também. E infelizmente está colocando isso goela abaixo das pessoas e as pessoas estão aceitando isso, como se existisse de fato um demônio, um ser caído, um anjo que se rebelou, qualquer coisa do tipo. Isso é um absurdo. Todo demônio, por assim chamar, são seres de energia baixa, que foram seres da primeira criação, lembrando que nós estamos na segunda, onde o Zohar diz que o Criador, bendito seja o seu nome, quis pela sua infinita vontade, no término do sexto dia, quando já ia crepusculando, né, o sol já ia baixando, já ia cair a noite, quis deixar esses seres sem corpos, né, para que eles não encarnassem. E eles conseguiram reencarnar através do momento que Eva cai em relação com o Nahash, então abriu uma porta a qualquer momento. E é isso que o Criador diz para a serpente: pó comerás todos os dias de tua vida, e sobre o teu ventre rastejarás. Pó aqui são as energias baixas que eles se alimentam, principalmente ilícitos sexuais, medo, angústias, ódio, enfim, tudo que não presta e tudo pelo qual a gente está cercado constantemente. É por isso que nós somos a luz para esse mundo. A gente tem que trazer a luz, tem que trazer o conhecimento. A partir do momento que você fica sabendo tudo isso, eu garanto que você vai pensar 10, 100 vezes antes de se irritar, antes de perder a paciência, porque você vai dizer: poxa, nesse momento eu me torno um Nahash, me torno uma criatura que o Eterno bendito seja abomina. E de fato está escrito que quando a gente se ira, o Criador nos abandona momentaneamente, pois ele não tem pacto com o mal. Então a centelha divina que existe em cada um de nós nos abandona momentaneamente e o Sitra Ahra, o outro lado, o Yetzirah, a má inclinação, nos domina momentaneamente. E tem que ter cuidado para ela não te dominar constantemente. E aí também tá aquilo que o povo chama de possessão demoníaca, né? Erroneamente. Ora, nasceu com você desde o momento do seu nascimento, como é que é possessão? Tá aí com você? Você que está permitindo que essa força se agigante sobre a energia boa que habita em cada um de nós. E o que significa agir com insolência durante a relação sexual? A Torá, a sabedoria da Torá, ela diz que é aqueles que negam essa sabedoria, que negam a Torá, os conhecimentos divinos, que não estudam, né, negam todos os preceitos da Torá Sagrada, não observam o Shabat, a recepção do Shabat, certo? E eles são chamados de insolentes. Então eles terão filhos cujas almas vão ser da linhagem da serpente. É... O shiur já está muito longo, já tem mais de 1 hora, mas eu não vou gerar uma segunda parte. Então, quem quiser, dá uma pausa, volta a escutar depois, mas não perca esse shiur, ouçam até o fim. Então, os filhos da serpente, a saber que começam pela linhagem de Caim, é a multidão mista, o Erevrav, que vai estar também, inclusive, no Egito, quando o Criador bendito seja, liberta o povo hebreu, e essa multidão vai junto com o povo, e é essa multidão que o Eterno chama de teu povo, Moisés, porque o Eterno não queria que fosse junto com o povo hebreu, mas Moisés insiste,
e as pessoas pensam que Deus está abandonando, né? Inclusive tem gente que utiliza esse termo para dizer que Deus abandonou o povo hebreu, não tem mais pacto com eles, né? É essa multidão, o Erevrav, a multidão mista, misturada, que é chamado de teu povo, Moisés, porque Moisés foi que assumiu a responsabilidade por esse povo, né, na saída do Egito. E eles são os filhos da serpente, e outros, nós, né, adâmicos, apesar de misturados, tendo que lutar constantemente com a nossa natureza, com a nossa má inclinação, somos os assim chamados filhos da luz. E como eu falei, não tem como reconhecê-los fisicamente, se reconhece pelas ações, pelos atos deles, aquilo que eles fazem constantemente, que é evidente, embora tentem se passar por bonzinhos, mas não conseguem isso por muito tempo, e são aqueles também que hoje se popularizou chamar de reptilianos, né, os filhos da serpente. E como eu mencionei, em Bereshit, Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Né? Existem duas sementes, a adâmica e a narraxiana. Depois passa a existir uma terceira, né? Que é uma mistura narraxiana com Malachi, Angélica, que depois se mistura com a adâmica e depois está todo mundo misturado. Que é para isso que vem o Mabulo, né, o dilúvio, para fazer uma espécie de pureza genética. É por isso que é dito que Noé, né, Noé, achou graça diante dos olhos do Senhor. Não era só porque ele era um tipo de justo, mas também porque ele tinha uma certa pureza genética. Né? Tinha suas misturas, mas não tanto quanto as demais pessoas. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia ela começou a se cumprir a partir do momento do nascimento de Jacó e Esaú, né? Que ele nasce agarrado no calcanhar de seu irmão. Esta te ferirá a cabeça, porque o Narras conseguiu, ou melhor, tu lhe ferirás o calcanhar, porque o Narras conseguiu que a descendência dele possa vir através de nós, seres humanos, né? A partir desse momento que se abre um portal espiritual quando a gente comete ilícitos sexuais. E nós, a nossa semente adâmica, no fim dos tempos, nós lhe feriremos a cabeça, vamos esmagá-los, vencê-los totalmente. É isso a que o texto se refere. Bom, e ainda no Código Caim, é dito que quando Caim mata Abel, o Criador, bendito seja o seu nome, ele aparece a ele e diz: Onde está teu irmão? E ele tenta desconversar. E como eu mencionei, ele tinha matado seu irmão a dentadas. E ele roga ao Criador por perdão. Mas de fato ele não consegue ficar aqui na terra que eu digo aqui onde nós estamos, né? Na parte superior da terra. Pois é dito que a terra tem 7 compartimentos. Como eu citei lá no comecinho do áudio, assim como existem 7 céus acima, existem aqui 7 terras abaixo, 7 compartimentos. E de fato a Torá ela cita o nome de cada uma delas, cada mundo, cada universo, cada planeta, que mais na frente eu vou falar a respeito. Então, existem 7 céus, como está registrado no Zohar, e também existem 7 mundos inferiores, chamados de inframundo. E cada um deles está um acima do outro. Cada um é habitado pela sua própria espécie. E foi por isso que eu citei o livro de Jasher, né?
pois o livro dos justos é onde vai ter a maior quantidade reunida de informações sobre essas sete camadas. O Zohar tem, o Talmud tem, mas o livro dos justos é o que mais vai ter informações sobre esses mundos. Assim também como um livro chamado de A Bondade de Abraão, do Rabino Abraham Azulay, certo? Inclusive, nesse livro, ele diz que existem 365 espécies de seres vivos sob, né, abaixo da superfície da Terra. Então, vocês imaginam a variedade que existe. Possivelmente, a maioria passou a existir da queda dos anjos, da mistura dos anjos com os seres humanos, né? Também nesta obra é dito existirem seres metade animal e metade humano, né? Como a gente conhece, não sei se exatamente como a gente conhece, mas a mitologia fala de seres, né? Centauros, minotauros, minotouro, enfim, todos esses seres possivelmente existiu de alguma forma, sereias, como eu disse, não especificamente esses seres da forma como é mitologicamente falado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas que surgiram criaturas bizarras dessa mistura, com certeza surgiram. Como eu falei no Shiur sobre os anjos caídos, de fato a mistura mais maléfica para o ser humano foi a mistura dos anjos com os homens. Né? Surgiu todo tipo de aberração genética, mais do que a mistura com o Nahash. O Nahash ele era mais compatível, por assim dizer, com a raça humana do que os Malachim, do que os anjos. Ah, e esse mesmo livro, ele alude a esses sete mundos que existem abaixo, e ele diz que a Terra é oca, mas ela tem esses sete compartimentos, né? Ah, e o Rabino Yossi, né, ele traz uma história bem interessante sobre o Rabino Yossi, que diz que ele teve um encontro com um desses moradores de um reino subterrâneo chamado Arca, inclusive para onde Caim teria sido, por assim dizer, jogado lá, né? Porque a terra que não o aceitou devido ao pecado, a forma como ele matou seu irmão. Então ele desce para esse mundo. Inclusive é um código, tá? Quando diz que ele foi para a terra de Nod, no Oriente, é essa terra chamada Arca, cujos habitantes são chamados é, a semelhança dos homens. Eles são parecidos com homens, mas a diferença é que eles possuem duas cabeças. E os sábios aparentemente se depararam com essas pessoas quando eles vieram para cima, né, desse compartimento da arca, vieram para a nossa terra, aqui para a nossa dimensão, através de uma caverna subterrânea, de uma fenda ao lado de uma montanha. E os rabinos conversaram com esse ser, né, aprenderam muitos aspectos secretos desse mundo de onde ele veio, chamado Arca. É, e ele diz que existe um portal extradimensional em cada um desses níveis, que dá para cada um dos sete universos e desses universos para os nossos mundos também. Qualquer semelhança com aquele filme Stargate não é mera coincidência, né? E os cabalistas eles acreditam que os mundos subterrâneos eles são domínios dos chamados Mazekin, né? Ou Mazekin em inglês, né? Quem está assistindo a série Lucifer vai entender agora. Mazekin é um dos nomes para esses seres, mal traduzidos por demônios, né? Que são conhecidos como desordeiros ou demônios. E também que os anjos caídos também teriam sido relegados a esses mundos, por assim dizer. Também é dito no Zohar que Adão, né, o nosso antepassado, ele visitou todos os mundos subterrâneos durante sua viagem para fora do Éden e também outros planetas e sistemas estelares e teria deixado descendência em cada um deles e por isso eles são chamados de filhos de Adão, Bnei Adam. Ah, não foi revelado quais seriam os parceiros do sexo feminino de Adão, se humanos ou alienígenas,
certo? Ou com alguma dessas misturas aí. E também o Jardim do Éden, tá? É dito que o Jardim do Éden ele fica no centro desses mundos. Ele é uma conexão entre todos esses sete mundos subterrâneos, mas ele não especifica exatamente o local. Mas os cabalistas, os grandes cabalistas, acreditam que ele está na interseção do sétimo mundo, o mais inferior, né? Já que o Zohar conta que o Criador, bendito seja, ele só pode ser encontrado no sete, que é o número da perfeição. Então, o Jardim do Éden terrestre, pois como eu falei, como é abaixo é acima, ele estaria localizado aí, segundo a crença dos cabalistas, no sétimo mundo intraterreno. Bom, também existe uma história, né? Isso aí todo judeu conhece ou deveria conhecer, da caverna de Marpela, né? Onde nosso pai Abraão ele enterrou a nossa matriarca Sara quando ela faleceu. E muita gente estranha porque ele comprou aquela caverna desolada, seca, era uma terra seca, sem plantio, é, por uma soma absurda de dinheiro. Se não me falha a memória, foram 200 ciclos de prata, se não me engano, vocês pesquisam depois. E isso naquela época era um absurdo. Primeiro que a gente precisa entender que a moeda judaica ela sempre teve um valor maior, inclusive, do que a moeda romana. Meio ciclo judaico valia 2 ciclos romanos. Meio valia 2 ciclos romanos. Então, se você pegar 200 ciclos de prata, vai dar algo em torno aí de uns 600 ciclos romanos, mais ou menos. Né? Então, entre 450 ciclos a 600 ciclos. Né? É um valor absurdo. Absurdo. Daria para comprar vários apartamentos em Israel, e olha que Israel tem um dos metros quadrados mais caros do planeta. E ele paga essa soma absurda de dinheiro, e o dono da caverna, né, que falsamente diz: Não, pode ficar para você, é um presente. E ele não quer aceitar, porque Abraão né, não quer aceitar, porque ele não queria que futuramente alguém adentrasse aquelas terras, assim, mexesse nos cadáveres que lá estariam enterrados, como a gente sabe que está enterrado Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Leia, né, estão enterrados lá. E ele, o dono da caverna, né, inclusive de forma muito, é, como dizer, de forma muito gozada, né, como que querem tirar onda, numa linguagem de hoje bem popular, diz o que são 200 ciclos de prata entre mim e ti, como se fosse pouca coisa, né, sendo que era um valor absurdo. E Abraão ele paga esse valor e de fato é revelado no Zohar que essa caverna é uma caverna que dá para os mundos inferiores, é um portal entre outros que existem nesse planeta. E quando Abraão ele entra nessa caverna, né, diz o Midrash que ele estava cuidando e uma das ovelhas fugiu e adentrou nessa caverna e ele foi atrás. Ele descobre que dentro dessa caverna tinha outra caverna que essa sim, a segunda caverna dá para o, esses compartimentos da Terra, né, que existem. E ele encontra dois corpos, né, dentro dessa caverna, da segunda caverna, que não se decomporam. Né? E ele pergunta ao Criador, bendito seja o que se tratava, e enquanto ele estava orando, Adão se levanta e diz: Eu sou Adão, né? O pai da humanidade, essa aqui é a minha esposa Eva.
aqui fomos enterrados, e aqui é a abertura para os outros mundos que existem dentro do planeta Terra. Então ele entende a importância daquela caverna e é por isso que ele compra e paga essa alta soma de dinheiro. Bom, é revelado, como eu já falei, que existem 7 céus, da mesma forma existem 7 mundos aqui no nosso planeta. Nós estamos na parte superior, que é a parte mais elevada. O Zorra diz que é onde existe o trigo. Interessante que quando aparece aqueles círculos, né, nas plantações de trigo, que as pessoas falam que são alienígenas, talvez estejam correlacionadas, né, já que eles não têm trigo. E é dito também que não, que aqui é onde existe o pão, né, porque aqui tem o trigo, tem a cevada. Não quer dizer que no mundo deles não possa existir algum tipo de pão, mas não é feito dessas sementes, né, trigo e cevada. Bom, então existem 7 universos, 7 céus, 7 terras, 7 sefirot, 7 dias e 7 planetas. Eu vou explicar cada uma delas. A primeira terra, a mais baixa, que está na camada mais baixa da, dos compartimentos aqui do planeta Terra, vamos primeiro pelo universo. O primeiro universo é chamado de Livnat, é o primeiro universo. O primeiro céu é chamado de Arvot. A primeira terra é chamada de Halad. A primeira sefira é Malhut. O primeiro dia, né, é o sábado. E o planeta é Terra. Então é a dimensão que nós estamos. Eu estou começando da mais elevada para a menos elevada. Então, o primeiro, na verdade, da perspectiva deles, é a sétima, né? Seria a sétima. Mas da gente para eles é a primeira. Então, essa é a nossa. O nosso céu é chamado de Livnat, perdão, o nosso universo é chamado de Livnat, o nosso céu é chamado de Arvot, a nossa Terra, né? Não confundir com planeta. Nossa Terra é chamada de Halad, a nossa Sefirah é Malhut, o nosso dia é o sábado, né? O mais elevado, e o nosso planeta é o planeta Terra. O segundo universo é chamado de Etsem. O segundo céu é chamado de Mahon. A terceira, ou melhor, a segunda terra é chamada de Tevel. A segunda Sefirah é Yesod. O dia é a sexta, certo? Sexta-feira. E o planeta ou astro é a Lua, certo? Então existe, segundo Zohar, um portal da Terra para a Lua. É interessante, tem um filme que eu recomendo para todos, eu gosto muito desse filme, John Carter Entre Dois Mundos, né, que ele acha um portal entre a Terra e Marte. Então, segundo Zohar, existe um portal de cada um para cada um, do nosso universo para os outros universos, do nosso céu para os outros céus, da nossa Terra para as outras terras, né, e do nosso planeta para os outros planetas. O terceiro universo é chamado de Nogar. O terceiro céu é chamado de Maon. A terceira terra é Iabaxá. A terceira sefirá é Hod. O terceiro dia é Thursday, em inglês, né? Em português seria o que? Quinta-feira? Não é isso? Quinta. E o planeta é Mercúrio, certo? Se houver algum erro aqui, vocês me corrijam depois, porque eu estou aqui com a fonte do Zohar em inglês. Mas eu acho que Thursday é quinta-feira mesmo. Bom, o quarto universo é Zerhut, o quarto céu é Zevul, a quarta terra é Harva, a quarta sefirá é Netzach,
O quarto dia é o Wednesday, né, quarta-feira, e o planeta, o astro, é Vênus. O quinto universo é Ahavá. O quinto céu é Sherakim. A quinta terra é Arca, né, para onde Caim foi exilado. A quinta Sefirah é Tferet. O quinto dia é Tuesday, terça-feira. E o planeta é o Sol. O sexto universo é Ratson. O sexto céu é Rakia. A sexta terra é Adamá. A sexta Sefirah é Gevurah. O sexto dia é Monday, ou seja, segunda-feira. E o sexto planeta é Marte. O sétimo universo é Kodesh. O sétimo céu é Vilon. A sétima terra é Eretz. A sétima Sefirah é Hesed. O sétimo dia é Sunday, é domingo. E o planeta é Júpiter. Inclusive, é dito, né, que Adão ele foi criado em Adamá, ou seja, no sexto universo, o sexto dia, né? Aqui tá os códigos, né? Quem quiser entender um pouquinho do Kabbalah já vai entender as coisas. Adão foi criado no sexto dia, né, no universo Ragatson, no céu Rakia, em Adamá, por isso que o nome dele é Adam, né? Adamá é terra, tem o nome Adam, né? Adamá, Adam e Dam, sangue, né? E numa segunda-feira, certo? No planeta Marte. Depois foi transportado para Eretz, que é a sétima terra, no universo Kodesh, né? Santificação. Sob a benevolência de Hesed, que é a Sefirah, no domingo, o dia, sobre a regência do planeta Júpiter, certo? E nós, depois da queda, nós estamos em Livnat, que é o universo, no céu de Arvot, na Sefirah de Malhut, no sábado, no planeta Terra. Né? Então dá para tirar muitos conhecimentos daqui. Eu não vou adentrar neles agora, mas até quem entende um pouquinho de nada de Kabbalah, olhando essa tabela que eu vou deixar com vocês, vai compreender do que se trata. Obrigado a todos que ouviram o Shiur até aqui, obrigado pela paciência, que sirva de elevação para todos. Foi revelado muitos mistérios, né, da Kabbalah e muitos códigos que vão dar origem a outros códigos maiores ainda. A Torá é repleta de códigos. Obviamente, tudo isso que eu estou falando aqui é algo muito superficial, né? Se bem que esse superficial é bem mais profundo do que muito conhecimento pseudo profundo que é ensinado por aí, mas eu tenho que reconhecer, é superficial. Então, quem estuda Kabbalah profundo sabe que tem muito mais coisas é, por serem exploradas em todos esses temas e subtemas e códigos que foi apresentado aqui. Obrigado a todos e nos vemos, né, entre aspas, no próximo Shiur.